Voltamos aqui, meus amados, para continuar com nomenclatura de alceno. Já vimos os alcanos, já vimos algumas regras para alcenos, e agora nós vamos para fazer aqui a regrinha quando for cicleno. Cicleno é uma cadeia fechada, como você está vendo aqui, com uma dupla ligação, certo? Ciclo, cadeia fechada, eno, porque tem uma dupla ligação. Então, quinta regra. Em ciclenos, um número não é necessário para denotar a posição do grupo funcional, porque o ciclo é sempre numerado com ligações duplas entre 1 e 2. Isso é o seguinte, se você está vendo aqui, eu tenho 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. Ok? Beleza. Se você disser, deixa eu tirar porque eu vou fazer de, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você disser que esse carbono é o número 1, obrigatoriamente esse aqui vai ser o número 2. Se esse carbono for o número 1, obrigatoriamente esse tem que ser o número 2. Ou seja, o carbono 1 e 2 tem que ser os dois que tem a dupla ligação, certo? E aí você vai fazer a regra dos menores números, certo? O radical está aqui, ó. Aqui está o radical. Vou começar a contar no sentido, eu tenho o sentido anti-horário e tenho o sentido horário, certo? Vou contar no sentido em que der o menor número possível para esse radical. Então, se eu começar, se aqui for 1, eu não posso botar o 2 aqui. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesse sentido. Ou vai ser nesse aqui, ó, 1, 2, 3. Esse é o menor. Concorda comigo? Então, como é que ficaria a nomenclatura desse cara aí? Ficaria no terceiro carbono, Sandrão, eu tenho metil, certo? Metil. A cadeia é fechada, então ele é um ciclo. Quantos carbonos tem nesse ciclo? 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos, Sandrão. Então é o X, né? E aí, no português a gente bota um hífenzinho, porque o X aqui não vai ficar só E, vai ficar com H, né? Hexeno. Então isso aqui é o ciclo hexeno. Sandrão, precisa botar o número 1 aqui no meio, não? Não, porque ele sempre vai ser o número 1, certo? Agora aqui, por exemplo, vamos supor, eu tenho 2 metil, né? Eu já tenho um dimetil. Tenho aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver aqui. Se eu começar a contar esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Os grupos substituintes estão na posição 4 e na posição 5. Beleza. E se eu contar no outro sentido aqui, se esse carbono for 1, o outro obrigatoriamente tem que ser o 2. 3, 4, 5, 6. Ou seja, nesse caso em especial, tanto faz. Você contar no sentido horário, no sentido anti-horário, todos vão dar a mesma coisa, certo? Então você teria o que aqui? Ah, Sandra, eu teria nas posições 4 e 5, eu tenho um dimetil. Metil é o grupo substituinte. Se ele se repete 2 vezes, eu coloco o sufixo, prefixozinho aí, di. Eles estão numa cadeia que é o ciclohexeno. Lembrando, não precisa botar o número 1, porque sempre nas cadeias fechadas o carbono vai ser o número 1. Certo? Então, ciclohexeno. Beleza? Vamos praticar um pouquinho mais aqui agora. Vamos lá? Vamos botar aqui agora, vamos botar os carbonos aqui em cada vértice, né? Só para a gente lembrar. Desenho geométrico na química orgânica, cada vértice é um carbono. Na verdade, eu vou até mudar de cor. Vou botar aqui lilás, que são os radicais, né? Os grupos substituintes. E aí eu vou começar a contar, vamos lá. Presta atenção. Se esse cara for o número 1, aqui vai ser o número 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que aí eu tenho
grupos substituintes na posição, o mais próximo é da posição 5 e depois 6, certo? Beleza. Agora, se eu começo a contar daqui de baixo, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, pronto. Aí no terceiro eu já tenho um metil já, né? 3, 4, 5, 6. O laranja, você está vendo aí o laranjinha, que está dando grupos substituintes na posição 5 e na posição 6. O lilás está dando grupos substituintes na posição 3 e na posição 4. Qual é o mais correto, meus amados? Posição, qual o menor número? 3 é o menor número. 3 é menor que 5. Né? Então você vai colocar aqui o seguinte, como é que vai ficar o nome aqui? Eu tenho, agora em ordem alfabética, continuando em ordem alfabética, né? Então eu tenho 4 etil, 4 etil. Na posição 3 eu tenho o metil, beleza? Agora o gato da minha mãe, não sei se ele vai dar para escutar, o gato da minha mãe resolveu miar agora no meio da aula. O gatinho da minha mãe tem mais de 20 anos, para você ter uma ideia. É Highlander, não morre não. 4 etil, 3 metil, e agora o nome do ciclo, né? Ciclo o quê? Ciclohexeno. Não precisa botar o número 1, ciclohexeno. Certo? Beleza? Eu vou apagar aqui para você entender como é a nomenclatura ficou correta. Ficou correto 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque era o mais próximo para os radicais aí, certo? Agora chegou um pouquinho mais próximo aqui, ó. Vamos aqui para esse aqui. Olha só, mesmo raciocínio, galera. O número 1 não interfere. O 1 é aqui e o 2 aqui. Ou então o 1 é aqui e o 2 aqui. Mas só que tem o seguinte, né? Se eu botar o número 1 aqui nesse carbono, eu já tenho um grupo metil já. E se eu botar o número 1 aqui, o grupo metil só vai aparecer no segundo carbono. Então, qual é a regra dos menores números? A regra dos menores números, Sandrão, diz que o correto é essa aqui. 1, 2, nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um grupo metil aqui. Então, vai ficar 1 metil ciclopentano. Desculpa, penteno. Penteno. Não deu aí, mas vou colocar aqui. 1 metil ciclopenteno. Ok? Beleza, meus amados? Certo? De novo aqui, vamos lá. Cada vértice é um carbono. 1, 2, você já tem um grupo metil aqui. 3, 4, no 4 você tem um grupo etil aqui. Certo? 5, 6. Esse seria o sentido horário. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, se o 1 for aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que agora, nessa contagem que eu fiz aqui, começando o número 1, nessa posição aqui, eu já tenho um grupo substituinte 1. 1 é menor que 2. Então, a regra dos menores números. Então, o correto seria você começar a contar em qual sentido aí? Você é fera, você já sabe. Vou começar a contar aqui, ó. 1, sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque no primeiro carbono eu já tenho um grupo substituinte. Então vai ficar, como é que vai ficar aqui? Vai ficar em ordem alfabética, vai ficar 5 etil, 5 etil, 1 metil, ciclohexeno. É bom sempre lembrar, se um carbono insaturado for 1, o outro insaturado obrigatoriamente é o número 2, ok?
Beleza? Como é que vai ficar aqui agora? Aqui, tanto faz. Se você botar um aqui, no primeiro carbono eu já tenho o substituinte cloro. Se eu botar o 2 aqui, eu tenho um cloro. Mesma coisa se eu fizer no sentido contrário, 1 e 2 não vai alterar, né? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui o 1, 2 de cloro, 1, 2 de cloro, ciclo hexeno. Hex 6 carbonos e eno por causa da dupla. Certo, meus amados? Beleza? Ok, vamos dar uma parada agora e vamos daqui a pouco para a sexta regra.